Recentemente eu fiz um comentário para vocês dizendo que aquele vídeo do gabinete paralelo seria o Fiat Elba do governo Bolsonaro. O que é esse Fiat Elba? Só para contextualizar. O Fiat Elba era uma perua bem antiga lá dos anos 90 que a esposa do Fernando Collor tinha e foi descoberto que esse carro da esposa do Fernando Collor foi pago com dinheiro ilegal do esquema do PC Farias e isso acabou explodindo o governo Collor. E esse vídeo é basicamente a mesma coisa, porque a prova e a CPI já está inclusive indo nessa linha que existia e existe, no caso, um gabinete paralelo que aconselhava Bolsonaro em paralelo ao Ministério da Saúde. E esse gabinete é importante para nós sabermos se Bolsonaro usou ou não a imunização de rebanho, a teoria da imunização de rebanho. E também isso vai ser decisivo para nós sabermos se Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade ou um crime contra a humanidade ao empregar a teoria da imunização de rebanho. E logo ontem já começou também um burburinho do pessoal que estava presente lá naquela reunião. O Paulo Zanotto, que é virologista, começou a não tinha gabinete paralelo. O Arthur Weintraub já começou a falar não organizava nada e não falava nada. Por quê, pessoal? Porque essas pessoas estão com medo. É aquilo que nós estamos falando desde o início, que começou a CPI. Você não tem 500 mil mortos sem nenhuma punição. Não tem como. Alguém vai ser punido em resposta à população. E não adianta o Augusto Aras querer matar no peito, porque é uma coisa muito grande, igual o que aconteceu com o Ricardo Salles. E essas pessoas, Anísio Yamaguchi, o Arthur Weintraub e o próprio Paulo Zanotto, eles começam a observar e eles sabem que eles não têm respaldo governamental para aguentar uma bomba dessa. Diferente, por exemplo, do Eduardo Pazuello, como fala Anísio Yamaguchi. O Eduardo Pazuello, ele era ministro, era militar, era protegido de Bolsonaro. Ele se colocou ali, se sacrificou para proteger Bolsonaro. Então há uma dívida de gratidão do presidente da República com o Pazuello. Então ele tem que protegê-lo, ou é esperado uma proteção. O Osmar Terra, que aparentemente era quem comandava esse gabinete paralelo, ele é deputado, então ele tem imunidade parlamentar, tem algumas coisas que o blindam. Agora, Weintraub, Anísio Yamaguchi, Paulo Zanotto e os outros não tem. Não tem. Será que Bolsonaro vai ter gratidão com eles ou não? Então já começa toda uma historinha aí, mas é muito difícil eles se safarem. E eu vou mostrar para você todas as reportagens porque é muito importante que fique claro essas novas informações que nós adquirimos de ontem para hoje. O Paulo Zanotto falou que não existia o gabinete paralelo. Nega ter sugerido criação de gabinete paralelo. Só que ele mesmo naquele vídeo fala da criação de um shadow board. Vou ler para vocês. Olhem só. Em entrevista à Globo News, afirmou que sua sugestão, na verdade, era a criação de um comitê com especialistas para auxiliar a pasta de forma independente. O comitê de especialistas é isso, auxiliar a pasta de forma independente ao gabinete paralelo. Então perceba que eles estão... Existia, não tem mais jeito. Não tem como negar a existência do gabinete paralelo. Porque as próprias desculpas que eles dão, as negativas, indicam que havia, na verdade, um gabinete paralelo. Olha, estão confundindo o Shadow Cabinet com o gabinete paralelo. Não era algo a ser feito à revelia, escondido, muito pelo contrário. Usei a expressão no sentido inglês da palavra. Se cria um comitê de imunologistas e de vacinologistas para auxiliar de forma independente o Ministério da Saúde na escolha de vacinas. É um gabinete paralelo. Exatamente isso. O Paulo Zanotto falou que havia sugestão para criar um gabinete paralelo. Ele está tentando criar palavras bonitas ali, eufemismos, mas era para criar um gabinete paralelo. Não existe esse gabinete paralelo. Se existisse isso, olhem só, essa parte é muito importante. Muito importante porque ele se acusa com o objetivo do gabinete paralelo. Olha só. Não existe esse gabinete paralelo. Se existisse isso, esse grupo teria conseguido atingir os propósitos, que era, por exemplo, melhorar a qualidade do tratamento das pessoas, disponibilizar fármacos na farmácia popular, evitar que as pessoas fossem tratadas só na hora que elas fossem internadas. E ele já o Randolfo Rodrigues protocolou um pedido para que o Paulo Zanotto tem um requerimento do Randolfo Rodrigues para que o Paulo Zanotto preste depoimentos na CPI. Olhem só como isso é importante. Se houvesse o gabinete paralelo, teria conseguido atingir o propósito de melhorar a qualidade no tratamento das pessoas, disponibilizando fármacos na farmácia popular. Então perceba que aquele objetivo de modificação da bula da cloroquina era sim verdade. Era verdade porque havia o objetivo de disponibilizar o medicamento na farmácia popular. O próprio Paulo Zanotto
expôs aqui o objetivo do gabinete paralelo, que era utilizar tratamentos sem eficácia comprovada como política pública. Porque quando você começa a disponibilizar isso na farmácia popular, é fazer uso do medicamento sem comprovação científica como política pública de enfrentamento da pandemia. É diferente do médico, no íntimo da autonomia dele, junto com o paciente, tomar qualquer tipo de decisão. Isso é política pública. E por mais que o Paulo Zanotto queira desmentir alguma coisa, o Arthur Weintraub, irmão do Abraham Weintraub, o ex-ministro da Saúde, que está nos Estados Unidos, e possivelmente não vai prestar depoimento, mas nem precisa, porque já ficou claro que havia o gabinete paralelo, ele se enroscou. Ele se enroscou completamente, porque olha só, ele primeiro falou que não... Ele falou que não era chefe do gabinete paralelo. Não, eu só pegava informações e repassava ao presidente. Pegava informações e repassava ao presidente. Só que ele se contradiz, porque naquela live que ele fez com o Luciano, o médico Luciano, que também faz parte do gabinete paralelo, aparentemente, é dito que havia ali um grupo de 300 pessoas que ele, Weintraub, organizava ou colhia informações. Então ele era um dos chefes do gabinete paralelo. Só que por mais que ele queira dizer que não existia, que não era o chefe, ele mesmo, Arthur Weintraub, admitiu que assessorou Bolsonaro sobre cloroquina. Ex-assessor de Jair Bolsonaro também admitiu que não forneceu informação ao presidente sobre as vacinas em desenvolvimento contra a Covid. Vamos abrir aspas para ele. Existia o remédio da malária, no caso a cloroquina, que estava começando a ser aventado como uma possibilidade. Mas dentre esses cenários de guerra, era uma possibilidade. O que eu fiz? Eu li os artigos que existiam, o que havia de coisa publicada e fui falar com o presidente. Antes de mais nada, eu passei na farmácia e comprei esses remédios da malária sem receita e tomei por 2 dias. O cara é maluco! E eu fui comentar com o presidente que havia coisa publicada sobre o assunto. E eu estava entrando em contato com médicos e pesquisadores dessa área, justamente do gabinete paralelo, aquele grupo que ele falou de 300. É isso. Foi revelado tudo isso. Existe o gabinete paralelo. E o Weintraub auxiliou o Bolsonaro na indicação de cloroquina. E vocês vão ver que o Bolsonaro foi o grande garoto propaganda mundial. Ele foi a pessoa que mais comentou sobre isso na internet, no mundo todo. Vocês vão ver, calma, tem essa reportagem para concluir. E o presidente disse assim, você que tem esse histórico, passa a estudar e você vai me trazer o que foi encontrado. E você vai vendo os contatos, afirmou Arthur em um vídeo ao lado do irmão Abraham Weintraub. Então tá aqui. Você passa os contatos. O Bolsonaro falou assim, olha, você organiza isso e me passa os contatos. Ele organizava o gabinete paralelo. O gabinete paralelo era organizado por Arthur Weintraub e o próprio diz isso aqui, a mando do Bolsonaro. O Renan Calheiros, ele ironizou os depoentes da comissão. Ele falou o seguinte sobre o Ministério Paralelo, aspas, o vídeo da reunião comandado por Bolsonaro para consagrar a cloroquina e demonizar a vacina levará à aterradora constatação. Talvez não mintam quando dizem não haver gabinete paralelo, mas sim Ministério da Saúde paralelo que rejeitava a ciência enquanto reinava o negacionismo. E o Bolsonaro, como as reportagens recentes estão mostrando, ele era influenciado a usar medicamentos sem comprovação. E saiu uma outra reportagem do Estadão que comprova isso. Bolsonaro é o maior influenciador digital da cloroquina no mundo. Levantamento mostra que as mensagens do presidente brasileiro foram bem recebidas pelo seu público. Levantamento do Estadão, com base na análise feita com a ferramenta CrowdTangle, mostra que Bolsonaro é o maior influenciador digital da cloroquina no Facebook. As postagens do presidente sobre o medicamento com ineficácia comprovada contra a Covid geraram 11 milhões de interações e 1,7 milhão de compartilhamentos. Então nós temos aqui a comprovação. Qual era o objetivo do gabinete paralelo? Paulo Zanotto falou. Se nós tivéssemos atingido o objetivo, teria medicamento na farmácia popular. Medicamento sem comprovação científica. E o próprio Arthur Weintraub disse, o presidente me mandou organizar. Eu levava as informações para o presidente. Eu sugeri a utilização do medicamento. Eu influenciei o presidente da República. Tudo isso ficou claro. Só que essas pessoas, Zanotto, Weintraub, Nise, estão com medo, claro, como eu falei no início do vídeo. Nós não temos uma situação, uma tragédia com 500 mil mortos sem que hajam punidos. Sem que nós tenhamos punidos. E nós teremos. Agora, existem aqueles que estão blindados e aqueles que não estão blindados. Paulo Zanotto está blindado? Qual que será o apreço de Bolsonaro por ele? Vamos esperar para ver. Mas percebam que esse castelo de cartas, essa mentira, essa farsa que custou a vida de milhares de brasileiros, começa a ruir.
Bolsonaro está derretendo. Pode ser que ele fique até o fim de 2022. Pode ser. Mas essa situação não passará impune. Não passará. Alguém será punido. E perceba que começa a ter o medo. Vai entrar o Estado nos Estados Unidos, pode ser que ele não venha prestar depoimento por falta de orçamento da CPI, mas não precisa. Somente o Paulo Zanotto e os outros integrantes que estavam naquela reunião já é suficiente para comprovar a existência do gabinete paralelo que assessorou Bolsonaro a não comprar vacina, porque o vídeo mostra desconfianças sendo levantadas perante a vacina. E foi justamente naquele período que a negociação com a Pfizer e com o Butantan começou a ser retardada. Se você gostou, clique no botão de gostei e ative as notificações. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.